estamos mais uma vez invadindo o YouTube da Itatiaia, aqui no nosso quadro Dois Pesos Sem Medida. Eu e Renato Rios Neto estamos mais uma vez falando com prazer para você que, assim como a gente, é apaixonado por heavy metal, por rock and roll e por tudo que cerca esse estilo musical. Pode ser um filme, pode ser um disco, pode ser uma camisa, pode ser um documentário, um quadrinho, qualquer coisa. Aqui, como eu disse, são dois pesos, eu e Renato, sem medida. A gente não vai ter muito critério para estabelecer, vamos falar só disso, só daquilo. Desde que seja música e música boa, para nós, Renato. Tá muito bem-vindo. E hoje, antes da gente entrar no assunto, primeiramente, Renatão, como é que você tá, velho? Beleza, doutor? Tudo bem? Preparado para hoje aí? O tema de hoje é um tema assim, não vamos falar agora não, que tem um negocinho falar antes, mas o tema de hoje é coisa que mexe com o coração, né? Mexe. Tem dica aí, Oswaldo? Você tem então, dicas? Então, vamos lá. A gente é o seguinte, a gente tá sempre com uma ideia, antes de começar o tema, de sugerir aí alguma coisa que tá mexendo com a gente, que tá deixando a gente instigado, que a gente tá gostando, que a gente prefere destacar, ou que a gente vai destacar, né? Eu vou destacar um coletivo que surgiu recentemente aqui em BH. Vamos colocar como coletivo uma ação conjunta de pessoas que pensam da mesma forma e que fazem algo em prol do desenvolvimento daquilo que eles querem fazer. Então, por exemplo, tem um coletivo aqui chamado Off the Rails, que é de uma galera do metal. Tem gente que tem banda, tem gente que é ligada à produção, tem gente que é toda do meio e tudo a molecada. Tudo gente, não tem gente, pelo que eu percebi, eu não sei, talvez impressão minha, mas não tem muita gente com mais de 30 não. É tudo gente dessa safra aí de metal, né, da nova geração, vamos dizer assim, mas que tá ali, ó, com metal na veia desde moleque, igual a gente, desde moleque, curtindo o som e fazendo algo para que ele prevaleça e prolifere. Por exemplo, né, no dia 11 passado, teve um coletivo, né, um show, na verdade, inaugural dessa galera, com Dunkelheiter, com Hellway Train, Morbid Prophecy, deixa eu tentar lembrar as outras bandas aqui, cara, pô, sumiu, mas eram 5 bandas assim, cara, e tudo banda de cena extrema do underground, gente que vive a cena, que alimenta a cena, e essa é a proposta desse coletivo. Eles não querem, pelo que eu entendi, não querem focar em shows pequenininhos e também não querem focar em coisas enormes. Eles querem ir no intermediário. E o intermediário, no fim das contas, é o grande filão, né, que alimenta o underground. Então, parabéns para essa galera. Conta com a gente aqui. Quando quiser vir aqui, o espaço está liberado, porque é uma proposta muito bacana e só mostra que BH continua sendo tendo uma postura de vanguarda quando a gente fala de metal. E a sua, Renatão? Boa dica. Eu vou de filme, né? Igual a gente já disse aqui, não se prende só a música. E o filme também, filmes aí é uma categoria que é muito ampla, né? Mas eu gostei muito desse filme, eu vi recentemente Animais Noturnos. Não é tão novo assim, de 2016. Eu não vi não, velho. Cara, é muito legal, um suspense bem cabuloso assim, bem obscuro, bem sombrio, violento pra caramba. Uma coisa que o repórter policial, né? A gente gosta dessas coisas. O repórter policial ama, né? E tem, por ser tão sombrio assim, tem esse lado meio metal assim o filme, né? Claro, não é um filme sobre metal de forma alguma, né? Mas é um suspense assim, uma história muito louca, bem legal. Tem esse ator que eu gosto pra caramba, que é o Jack Gyllenhaal, né? Que é aquele... eu sei quem é. Vários filmes, fez o ele fez o Abutre, ele fez o Cowboys lá. Sim, o Brokeback Mountain. Quando tem ele, eu já vejo que o filme, ele é um ator muito bom, muito né, bom, muito bom. Então o filme é da hora, tá aí nas plataformas aí também, Animais Noturnos, bem sombrio, bem violenta a história. Aí, ó, 2 dicas bem aí. Bem bad vibe, né? Bem bad vibe, então assiste numa situação mais de boa, né? Mas entra no contexto, né? Não é violência pura e simples, é sempre um recado, né? O filme sempre tem um recado pra passar, né? É uma história muito, muito massa, velho, muito densa, você fica assim, porra, não posso nem respirar, bicho. Não é terror, então, mas é uma suspensão. Assim. Agora nós vamos para, talvez, até agora, o assunto mais gostoso de falar, mas também que a gente tem que pisar em ovos. Também, né? A gente tem que pisar em ovos para não acabar levantando raiva alheia desnecessariamente. Cada um vai dar o seu Cada um dá a sua ideia, né? Chama a gente de truzão, que não sei o que e tal. Enfim, cada um dá a sua ideia, né? O espaço é livre para isso. A gente tem, eu e Renato, nesse quadro nosso, a gente vive pensando numa pauta aqui, outra ali e tal, não sei o que. A gente tem muitas ideias, né? Mas a gente também chegou à conclusão de que para esse momento inicial
a gente precisava, quando fosse falar de uma banda específica, precisava ser aquela que é a maior banda de metal da história do Brasil. Não tem como começar com outra. A gente poderia, se a gente fosse abrir o leque, poderíamos falar, por exemplo, de Black Sabbath, que é a pioneira do metal mundial. Mas como a gente está no Brasil, a gente preferiu restringir a nação e focar naquilo que é o maior patrimônio do metal brasileiro, chamado Sepultura. Sepultura do Brasil! E aí, a gente pensou no que falar, né, sobre esse ícone, né? E a gente chegou à conclusão de que, Renato, a gente gosta de Sepultura pra caramba. E nossos discos favoritos são diferentes. O disco que o Renato tem como favorito, eu adoro, mas não é o meu. Mesma coisa pra mim. O disco que eu acho favorito, o Renato adora, mas não é o dele. Então vamos falar, cada um fala sobre o seu disco do coração, de cabeceira, do Sepultura. E aí criou-se essa vibe de que a gente vai acabar remetendo mesmo à fase Max Cavalera, não tem jeito, né? Não vou entrar aqui numa discussão de que o Sepultura acabou depois do Max, muita gente pensa assim, eu particularmente nado um pouquinho nessa praia também. Já eu não. Mas o Renato não e tal, não vou nem entrar nessa vibe não, para não fugir do foco. O que a gente quer falar aqui... O último é muito bom, na minha opinião, né? Os dois últimos. Eu particularmente só não consigo ouvir muito por causa do timbre do vocal. O timbre, é só o timbre. Acho que o Derek musicalmente falando, eu acho que o Sepultura realmente tem trabalhos muito interessantes pós-Max. Mas ouvir Sepultura com Derek Green, pra mim é uma coisa ainda que não dá não dá. Meu ouvido não aceita. Meu ouvido não aceita. Mas enfim, né, é questão de gosto. E esse que é o barato do som, né? Todo mundo tem o seu. Né? Gosto é igual bunda mesmo, né? Cada um tem a sua, né? E aqui também gosto é a mesma coisa. E aí então a gente falou, Renato, vamos falar então dos nossos discos favoritos. O meu já está estampado já, eu não vou nem falar agora, então vou deixar o Renato para ir na surpresinha. Qual que é o seu, Renato? Mostra aí. Tcharam! Chaos AD on the streets, controlling police. Bom, e aí? Bom, vou começar falando então, né? Ou você prefere, vamos falar dos dois ao mesmo tempo? Não sei. Você que sabe. Esse disco aqui, eu acho que você pode falar do Benif primeiro, pela ordem cronológica, né? Mas assim, já tava na cara que era o Benif, porque né, a camisa não dizia, né? Dizia, na verdade, né? Mas o meu aqui é, pra mim, não só o disco mais foda do Sepultura, como o disco mais poderoso do universo. O suprassumo da música. É a coisa mais perfeita que o ser humano já fez na parte musical. O meu ainda tá com um negocinho da cogumelo aqui, ainda, um plásticozinho da cogumelo aqui, ó, de miliano. Eu guardo isso aqui com carinho. Guardo tanto que aqui, ó. Você quer quebrar, né? Nem traga bolacha, morrendo de medo. Bolacha tá lá em casa. Vamos falar do Benif então primeiro? Vamos. Porque no fim das contas, nós dois vamos falar dos discos. Porque são dois discos que nós somos apaixonados, né? Benif The Remains. Primeiro produção gringa, né? Produção gringa. No Brasil. Estúdio nas Nuvens, no Rio de Janeiro. Ele foi lançado em abril de 1989. Gravado um pouquinho antes, no Estúdio nas Nuvens, no Rio de Janeiro. Com Scott Burns. Com Scott Burns. O Scott Burns já era mixado, né? Já nos Estados Unidos, né? Que inclusive, Scott Burns, né? Da Road Racer, né? Road Racer, que virou outro, né? Depois do Road Racer, etc, né? E que já naquela época ali, já trabalhava com monstros do metal. Dayside, Cannibal Corpse, Obituary, tudo quanto é banda ali da Flórida que surgiu de death metal, passou na mão, mas não só bandas ali, como do mundo inteiro também, né? E aí a história do Benif é curiosa, porque eles gravaram, né? Eles tinham as músicas ali, gravaram no Rio de Janeiro, Estúdio nas Nuvens, e o Max pegou, né, a fita ali e foi tentar vender, sorte, né? Foi tentar na sorte nos Estados Unidos. Lá ele passou por muitas situações, chegou a ser roubaram lá $10, se não me engano, dele, né? Tomou muita porta na cara, mas conseguiu fechar esse acordo com a Roadrunner. E aí, a partir daí, a coisa foi acontecendo e o Sepultura virou um fenômeno. Por que o Benif, para mim, é o disco mais poderoso do universo? Primeiro, é uma transição do Sepultura. Sepultura começou death metal, né, naquele EPzinho lá,
do Bestial Devastation com overdose, depois Morbid Visions, porque o Jairo Guedes era guitarrista, um ótimo guitarrista, por sinal, um riff master, né? Mas quando o Andreas Kisser veio para a banda em 86, 87, se não me engano, né? Por aí, né? E lançou Esquizofrenia, a proposta já deixou de ser death metal, mais profana, mais maldita na temática, e indo para um lance mais de questões sociais, problemas internos, conflitos, etc. e tal. Isso na parte lírica. E no conteúdo, na parte musical, né, o talento do Andreas Kisser era uma coisa absurda. Deu outro gasto na banda. O outro gasto. E o Billy... Já tem lá o Escape to the Void, Esquizofrenia, várias músicas. From the Past Comes the Storms, só que aí chega no Beneath e é outro nível. E aí, então, o que acontece? O Beneath é uma transição dentro do thrash metal. Por quê? Você tem a fase death metal com os dois primeiros trabalhos. Aí tem o Andreas Kisser chegando, que traz uma vibe thrash metal. E aí tem o Beneath the Remains, que é muito mais técnico em relação ao Esquizofrenia. E depois tem o Arise, que é mais técnico ainda em relação ao Beneath. Então o Beneath tem a pujança, o soco no estômago do Esquizofrenia. Tem uma pegada punk, não vou dizer punk, mas é uma pegada porrada. Porrada, tem a porrada do Esquizofrenia e tem a parte técnica mais aprimorada no Arise, mas já tinha ali indícios de que realmente o talento dos caras estava no ápice. Então, assim, é um disco que, pra mim, ele do começo ao fim, de Beneath the Remains até Primitive Future, vamos lá, primeiro é Beneath the Remains, depois In the Self, depois Stronger Than Hate, Mass Hypnosis, lado B, Sarcastic Existence, Slaves of Pain, Lobotomy, Hungry e Primitive Future. Mass Hypnosis é a última do lado A, né? E assim, por que eu... Velho, é o disco que eu mais ouvi na vida. Eu mais ouvi. Eu comprei isso aqui, ó. Eu comprei isso aqui lá no edifício Stratex. Quando a Cogumelo, que começou a ganhar dinheiro demais, ela montou 2 lojas. Aí tinha a da Augusto de Lima e tem o edifício Stratex na Rio de Janeiro, em frente onde hoje é o Shopping Cidade. E aí, minha mãe me deu, Dona Araci, que esteja bem onde a senhora estiver. Fui pro centro da cidade com isso daqui na mão. Ou melhor, fui pro centro da cidade com minha mãe, né? Minha mãe era assim, ela me dava quadrinho ou me dava fita cassete pra eu gravar disco, eu não tinha dinheiro pra comprar disco. E aí, nessa época, acho que era dia das crianças, cara, não tem assim, velho. E aí minha mãe, o que você quer? Não, eu quero o Sepultura. Meu primo, Serginho, eu sei que você acompanha a gente aqui, velho, é nóis, hein? Serginho tava naquela época com o Arise e com o Scum do Napalm Death. E aí quando o cara me falou, ó, Sepultura acabou de sair isso aqui, quero o Arise. Não, isso aí meu primo já tem. Me dá o anterior, porque eu tinha o Bené, que a gente chama, em cassete. E aí peguei esse disco, foi o disco que eu mais ouvi na vida, Renato. Putz grilo. As histórias são emocionais, né? Eu sou assim com o KUZD. Mas pra finalizar o Beneath, né? Pô, o Nerself, primeiro clipe. Nossa, primeiro clipe, um hino. Beneath the Remains, um hino. Mass Hypnosis, um hino. Slaves of Pain, um hino. Então é um disco de hinos, né, cara? Todas as músicas marcam demais, então são refrões poderosos, né, e assim... Marca também a primeira turnê mundial deles, né? A Sepultura começando ali a... Eles abrindo com o Sodom, tem treta com o Sodom. Então é um descasso, né, tem produção, né, pra época violentíssima, né, cara? Igor Cavalera, cara, Sepultura monstro já ali, nesse né? disco, monstro, braço possuído, nervoso, pesado. Por mais que, por exemplo, os bateristas que vieram depois dele, especialmente esse Fortão que tá aí agora, ele é mais técnico. Ele é mais técnico. Isso é indiscutível. Ele é mais técnico. Mas a pegada do Igor nesse disco, não só em disco, a técnica dele no KUZD também, que já varia um pouquinho de som, mas a pegada do Igor nesse disco, ele tá com um braço muito pesado e muito rápido, muito rápido. Eu destaco nesse disco... O trampo, são trash, né? Mas são... Trabalhadaço, mas assim, as músicas tem muita alma, né, cara? Solo de Sarcastic Existência é lindo, velho. Os refrões são poderosos. Muito poderoso, muito poderoso. Então, pro meu destaque, assim, eu fico com o disco mais poderoso do universo, que acaba sendo, como o universo envolve o Sepultura, esse daqui é o disco mais poderoso do Sepultura, para não falar mais palavrão. Agora eu vou pro KUZD. Que é maravilhoso também. O KUZD, na minha opinião, é uma obra-prima também. Eu gosto de todas as músicas também. The Refuse Resist, a Clenched Fist, né? Aí ainda tem o bonus track de Polícia, né? Na versão brasileira. Na versão brasileira. Então, assim, mas por quê? Por que eu acho que eles dizem assim? Porque eu acho que é o ápice da personalidade do Sepultura, né? Que eles foram criando essa personalidade. Começou ali... Saindo de um filão, né? Foi pro Arise, que era trashzão, assim, trashzão mesmo. No KUZD,
eles já põem vários elementos novos, Groove, né? Que é percussão, bateria, não chega ali ao passo do Roots, mas já põe esses elementos e põe uma personalidade, um quê brasileiro, e assim, uma cara Sepultura mesmo, que aí explodiu de vez, né, chocou, já tava, né, no topo. E chocou, né? Mas Muita gente... O KZD foram pro porque topo isso, do caras, topo, né, cara? Na época quando saiu o KZD, depois o Roots, Sepultura tava entre as 5 maiores bandas do mundo. Tava ali com Pantera, Slayer, Metallica, tava no mesmo patamar, né? Exatamente. Sem tirar nada, né? Claro que Metallica é mais famoso comercialmente, mas tava ali na prateleira de cima do mundo. E o KZD, cara, é um descasso, né, na minha opinião. Começa com o Refuse Resist, que é uma porrada, depois Território, que... Né, o clipe foi marcante, maravilhoso, né, cara. lá em Legal pra Jerusalém, caramba, lá cara. Muito massa. na Palestina, e a música, né, a guerra por território. Aí depois Slave New World também, outra pancada, que também teve um clipe que da tem uma hora. crítica muito legal também, né? O barato de Sepultura é isso, gente. Sepultura, As desde letras quando... do KZD são muito boas. Desde quando eles mudaram um pouco a temática, lá ainda, na primeira metade dos anos 80, quando eles gravaram o Mob Division realmente é um disco mais profano, mais maldito, com temática assim. Mas a partir daí, né, cara... Max Cavalera é muito político, muito político. Então ele sempre critica. Biotex Godzilla, né? O Biafra fazendo a letra. É uma crítica à química, né? A guerra química, essas coisas assim. Tem uma do Carandiru, Manifeste, né? Manifeste, que é justamente do massacre do Carandiru, na época, né? Que 200 pessoas morreram. E tem um cover, que é um cover sensacional também, The Hunt, que é do New Model Army, que é uma banda bem nada a ver com metal, né, que é bem legal por sinal também. E o cover ficou bacana demais. E o cover ficou assim, perfeito. Ficou bacana demais, né? Ficou bacana demais. É um disco que eu acho muito legal também. Então, assim, eu acho que o KZD... E a capa, né, Renata? A capa é muito maravilhosa, né, cara? Essa capa é muito massa, cara. Né, o encarte... E é um disco que, pra mim, o Sepultura já tava num patamar, assim, gigantesco. Mas o KZD, porra, alavancou ainda mais. Quando você achava que não tinha aonde os caras ficarem maiores, eles ficaram. E depois ainda conseguiram alcançar um outro patamar com Roots. Eu acho que o KZD é a prévia do Roots. A prévia do Roots. Tipo assim, de ter muito lado tribal, né? De a gente batida, não falou de né? Caioas, né? Isso, que é, pô... Que é com a música indígena, a música que não, isso é Itzad, tô confundindo com Itzad. Não, mas Caioas também é de índio, mas é porque eles foram, porque eles foram colar com os índios, foi na Itzad, né? Eles já foram lá gravar com os índios mesmo. Isso, Então assim, e é a época que... E aí tem esse lado sentimental também, que foi meu primeiro disco Sepultura, velho, que eu vi o clipe Território e falei, nossa senhora! Esses caras são esses, velho. O Sepultura pode fazer o que ele quiser, né? Eu corri na loja de disco, quer dizer, pedi pro meu pai também, que era a época de Natal de 93, né? Seu Eduardo, seu Eduardo, um abraço, meu filho. Compra esse disco. Isso é bom, viu? Isso é bom. Aí, chegou. Mas assim, são duas obras-primas, né? São. O Arais também. O Arais, o Esquizofrenia é meu segundo favorito de Sepultura. O Roots divide muitas opiniões. O Roots eu já não vibro tanto com ele não, mas respeito, eu acho que realmente esse sim. Nenhuma banda de metal fez o que o Sepultura fez com o Roots. É a maior música de pop metal do mundo, que aquela música é pop, só que é metal mesmo. É verdade. Aquele finalzinho dele é muito legal. Mas assim, o que a gente quer deixar bem claro é o seguinte, Sepultura pode fazer o que ele quiser. Mas esses dois trabalhos aqui, eles ficam para a história, cada um com sua peculiaridade. Assim como, por exemplo, tem gente que gosta de Sepultura, como a gente, que vai preferir o Arise, que vai preferir, sei lá, algum disco da fase Derek Green. Que, eu comecei a ouvir com o Derek, acostumei com o Derek, o Max eu não gosto tanto. Beleza, legal também, isso é normal. A gente não quer aqui pagar de intrusão. Cada um tá dizendo o seu disco favorito, né? Como favorito a discografia dos caras é imensa, né? Então cada um vai escolher o seu. A gente prefere esses, né? E isso mostra só o tamanho do Sepultura. Mostra, por exemplo, como que esses caras são talentosos. Não existe guitarrista mais poderoso no Brasil que Andreas Kisser. Não existe. Não existe. É um guerreiro, não existe. Poderia ter desanimado. E ele é um cara sem preconceito. Ele toca com o pessoal do samba. Ele toca com gente de MPB. Ele continua praticando. Eu vi agora recentemente no podcast, até com o Sandy Júnior, deu maior repercussão na época, né? Com o Júnior, na verdade, né? Recentemente deu uma entrevista dizendo que ele parou de beber tem 2 anos e que agora ele aproveita mais o tempo para meditar e não deixa de praticar violão. O cara é um excelente guitarrista, mas ele continua sempre procurando melhorar na técnica dele. Então, meu total respeito para Andreas Kisser. Toda a evolução do Sepultura musical deve-se muito a ele. Um detalhe curioso que aqui no Benefit,
A Slaves of Pain é uma música da banda anterior dele, chamada Pestilence. Eu não sabia. É chamada Pestilence. Eles só mudaram a letra, né? E aí a música é um cover. E aí pegaram a música, né, da banda anterior dele, Pestilence, fizeram lá, mudaram a letra e mantiveram ali a parte musical. Então, mas assim, Andreas Kisser pra mim, velho, ele é Andreas e Max. Max saiu, o Andreas continua, ele continua sendo a alma de Sepultura. É o John, é o Leroy McCartney do metal, né? Então, assim, se você é de BH, ou se não, do Brasil todo, mas ouça Sepultura, cara. Faça isso pro seu bem. Se você gosta de metal e quer, né, de repente está começando a ouvir é porque você gosta do Renato no Patrulha, gosta do Renato na Alterosa, gosta das matérias que a gente faz em Itatiaia e tá ouvindo isso, eu vou me permitir. Então permite, faz o seguinte, escuta esses dois discos aqui, ó. Aí você já vai ter uma ideia do que é o Sepultura. E a gente vai deixar o link desses dois discos, porque a gente não pode tocar no YouTube, né, música. A gente tem só que falar, senão dá BO. Mas a gente pode colocar nos comentários os links para você ouvir esse disco no próprio YouTube. Acabou aqui, joga lá. Deixa seu comentário e o seu disco predileto e o porquê também. Boa. Deixa o comentário, deixa o joinha, né? Deixa o like também. Inscreve. Pode xingar, nós já estamos acostumados já. Só não espera a resposta, porque às vezes a gente ignora. Mas enfim, fica à vontade de falar o que quiser. A gente está muito empolgado com esse quadro, porque a gente vive o metal desde moleque, poder, na empresa que a gente trabalha, que não tem tanto vínculo com esse tipo de som, dar oportunidade para a gente falar, é um barato. Então a gente vai ter mais coisa aí, né, Renatão? Exatamente. Vem mais 2 pesos sem medida por aí. Vamos junto aí, um abraço, obrigado! Forte 73!